Então, uma historinha que eu vou contar, vou falar sobre tudo que é mais importante e vou tratar sobre todas as frases poderosas. Lógico, de vez em quando eu vou fazer uma colinha aqui para lembrar de algumas coisas, porque nem tudo a prof sabe de cor, né? Na verdade, eu sei de cor a matéria inteira. Eu não sei de cor quais são as frases poderosas, eu tenho que dar uma olhadinha para eu me lembrar. Mas vamos lá. Direito administrativo, essa matéria é tão bacana. A melhor matéria, viu, gente? A melhor matéria porque ela é a mais fácil. Né? Ela é uma das matérias mais fáceis, ela cai em todos os concursos públicos. E como o nome já diz, direito administrativo é aquela área do direito que vai regulamentar a função administrativa desempenhada pelo Estado. O Estado não desempenha só a função administrativa, né? O Estado, ele executa, administra, ele legisla, ele julga, né? A gente sabe que o poder do Estado é uno e indivisível, né? Uno e indivisível, soberano. Entretanto, para fins estruturais, existe uma tripartição de poderes, no sentido de evitar que um poder concentre muitas funções e que incorra em abuso de poder. Então, no intuito de evitar esse abuso de poder, há uma tripartição entre esses três poderes. Nenhum poder se sobrepõe frente ao outro. Não posso falar que um poder está numa posição hierarquicamente superior, mas eu sei que cada poder desempenha funções típicas e funções atípicas que são parecidas, correlatas com as funções dos outros poderes. Nós sabemos que o legislativo preponderantemente vai legislar, mas em algumas situações o legislativo vai executar, em algumas situações ele vai julgar, por exemplo, um processo de impeachment, correto? É o legislativo julgando, desempenhando atipicamente uma tarefa que é o quê? Típica do judiciário. Esse ponto importante vocês precisam saber. Cada um dos poderes desempenha funções típicas e funções atípicas correlatas com as funções dos outros poderes. Essa frase que eu estou falando com vocês, a gente responde a 18% das questões dos últimos 5 anos sobre o tópico número 1 do seu edital. Então tá, professor, entendi. O Estado, gente, ele vai ter mais poderes do que o particular. Sabe por quê? Porque o Estado busca alcançar o interesse público. Então o Estado tem várias prerrogativas que nós, particulares, não possuímos. Beleza. Mas de onde emanam as regras do direito administrativo? De onde vem, professora, essas legislações? De onde que surgiu isso? Pessoal, nós estamos em um Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que deve seguir o direito, que deve obedecer ao direito. O Estado de Direito elabora as leis que regem aí o convívio em sociedade, mas também tem que seguir aquelas leis. Em razão desse fato, a gente fala que a fonte primária de onde vêm, né, as normas do direito administrativo é a lei. A fonte primária, primordial é a lei, porque a função administrativa que o Estado vai desempenhar deve estar em consonância com a lei. Mas existem fontes secundárias, claro que existem fontes secundárias. Os costumes, a doutrina, a jurisprudência vão o quê? Vão influenciar a produção das leis que regem aí o direito administrativo, que regem a função administrativa que o Estado desempenha de forma secundária. Mas lembrando que existe uma questão que a gente fala sobre as súmulas vinculantes. Súmula vinculante, gente, é um entendimento da Corte Suprema, do STF. É um entendimento que está versando sobre uma grande controvérsia, né? Existe uma multiplicação de lides, multiplicação de processos em torno de uma mesma questão, né? Aquela multiplicação de ações judiciais sobre uma mesma questão. Cada juiz, se decidisse de uma forma isolada, a decisão de um juiz isolada não vai gerar efeitos erga omnes, né? Vai gerar efeitos somente entre as partes do processo. Aí o judiciário, né, o STF, vendo aquela multiplicação de processos, ele decide fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos editar um entendimento único. Um entendimento único através de uma súmula vinculante. Súmula vinculante é o entendimento do STF que vai vincular os órgãos do Poder Judiciário. Todos os juízes, a partir da edição daquela súmula, terão que o quê? Terão que decidir, tomar decisões sobre aquela questão em consonância, em conformidade com aquele entendimento que foi editado pelo STF. A súmula vinculante ela vai ser aprovada por 2/3 da Corte Suprema e ela vincula não só o judiciário, como também a administração. A administração pública tem que seguir o entendimento da súmula. Por isso que a gente fala que a súmula vinculante ela é mais do que uma fonte secundária. É uma fonte principal.
né? Uma fonte principal por quê? Na medida em que a súmula vinculante vincula a administração, ela é um pouco mais importante do que uma fonte secundária, correto? Ela é uma fonte principal, porque a administração pública tem que seguir aquele entendimento, beleza? Ok, prof. Aí você chegou, já falou com a gente do que é direito administrativo, os poderes, você falou um pouquinho agora sobre as fontes, o que mais que a gente tem que saber? Vocês têm que saber sobre o ponto mais cobrado do tópico número 1 do seu edital. O ponto mais cobrado, gente, estatísticas do manual. Ninguém no país tem esse detalhamento que a prof tem. Estatísticas do manual, gente, o ponto mais cobrado sobre o tópico número 1 do seu edital é o conceito de administração pública. A administração pública pode ser entendida em conformidade com critério objetivo e a administração pública em conformidade com critério subjetivo. A administração pública em conformidade com critério subjetivo está falando dos sujeitos, das entidades, dos órgãos, de quem o que faz parte da administração. Beleza? Professora, mas onde está escrito quem faz parte da administração? Pessoal, sabe onde está escrito quem faz parte da administração? Na lei. A lei estabelece quem faz parte da administração. Por isso que a gente fala que a administração pública em conformidade com critério subjetivo também é entendida como administração pública em conformidade com critério formal, subjetivo ou formal, porque quem estabelece quem faz parte da administração é a lei, são as formalidades legais que vão estabelecer isso. Pessoal, vou dar uma perguntinha. Tô falando muito rápido? Eu tô tentando ser mais breve do que ontem para passar mais conteúdo. Tô falando muito rápido? Me dá um feedback. Tô ou não tô? Me conta. Tá bom? Então tá. Pode continuar assim? Então tá bom. Beleza. Então tá bom. Então vou que vou, hein? Se alguém estiver achando que tá rápido, pode falar, prof, vai mais devagar. Tá bom? Então tá, gente. E a administração pública em conformidade com critério objetivo ou material? Aí, gente, eu tô falando da matéria, do objeto, do que a administração pública faz. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela desempenha o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada, ela faz várias e várias atividades. Então, professora, quando eu estiver lá no meu tópico número 1 da matéria, falando sobre noções gerais de direito administrativo, o que eu não posso deixar de saber? Primeiro ponto, gente, responde a 13% das questões. O poder do Estado é uno e indivisível, mas para fins estruturais existe uma tripartição de funções entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Cada poder desempenha funções típicas e funções atípicas que são parecidas, correlatas com as funções dos outros poderes. Por isso que eu não posso falar que existe uma tripartição absoluta de funções. Não posso falar isso, porque o executivo não é o quê? O único que executa. Preponderantemente o executivo executa, preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente o judiciário julga, preponderantemente, ou seja, a tripartição de funções entre os três poderes segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Pessoal, isso aqui respondeu a 21% das questões sobre esse tópico nos últimos 5 anos. Então, por favor, né, gente? Por favor. E nesse manual de 2019, agora a gente tem as frases poderosas de 2018. Novidade. Beleza. Além disso, pessoal, fontes do direito administrativo. De onde vem a fonte? De onde vem essas regras, professor? De onde que elas surgiram? A única fonte primária, gente, é a lei, mas nós temos fontes secundárias, costumes, jurisprudência, doutrina. Lembrando também, sempre tem que lembrar da súmula vinculante, que é uma, o quê? Uma fonte principal ou direta. Além disso, prof, direito administrativo, conceito. Direito administrativo é a área do direito que vai regulamentar a função administrativa que o Estado desempenha para alcançar o interesse público, para atender a coletividade. Ok. E o conceito de administração pública em conformidade com critério subjetivo e administração pública em conformidade com critério objetivo, esses dois conceitos respondem a 25% das questões dos últimos 5 anos, quando a gente estiver falando sobre esse tópico da matéria. Beleza. E aí, prof, você já falou sobre isso? Me conta agora, vamos começar a matéria. Começa a matéria de verdade. Pessoal, a matéria a gente começa de verdade pelo princípio, né? A gente começa a estudar pelo princípio, né? Então, eu vou falar com você sobre princípios administrativos
Pessoal, não tem pra sortear, gente. Quem quiser, eu tô falando com vocês. Vocês estão até me brigando comigo. Nunca estão brigando comigo, estão falando com vocês. Tem que inscrever na lista de espera, gente. São muitos pedidos mesmo. Então a gente faz essa lista de espera para tentar atender todos vocês. É uma loucura mesmo. Beleza, princípios, professora. Princípios, o que é princípio? Gente, princípios são a base da matéria, né? São orientações normativas, né? Sobre a disciplina de direito administrativo. Quais são os princípios que mais caem? Os princípios expressos na Constituição, né? Os princípios do LIMP. Considerando aí que impessoalidade, viu, gente, tá campeão de questão, viu? O princípio da impessoalidade tá bombando, literalmente, está bombando. Está bombando o princípio da impessoalidade. É difícil mostrar aqui, complicado mostrar. Não fica bacana. Mas vamos lá. Princípio, gente, vocês têm que saber, primeiro ponto, que o regime jurídico administrativo, ou regime jurídico de direito público, é regido por dois princípios. O princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios vão estabelecer que o Estado tem uma série de prerrogativas que nós particulares não temos, em nome do interesse público, né, para alcançar o interesse público. E o princípio da indisponibilidade fala que o interesse público é indisponível. Então, o Estado não pode usar essas ferramentas, esses poderes, para quê? Para atender outros interesses que não sejam os interesses da coletividade. O interesse público é indisponível. Por isso que o Estado atua em conformidade com a lei e deve o quê? Utilizar as prerrogativas que ele tem em prol da coletividade. Beleza. Quais são os princípios expressos na Constituição? Os princípios do LIMP. Professora, são só esses princípios que estão expressos na Constituição? Não. Nós temos outros princípios, como o princípio do contraditório e ampla defesa. Existem outros princípios expressos. Mas o LIMP cai bastante mesmo. LIMP, L de legalidade, IP de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Pessoal, legalidade muito simples, muito simples. Legalidade, pessoal, é o fato de que nós estamos em um estado de direito. Então, a administração pública deve atuar em conformidade com a lei. Enquanto eu, Gabriela, posso fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Mas quando eu estou falando de lei, eu estou falando de lei em sentido amplo, né? Considerando a lei complementar, a lei ordinária, a Constituição, os atos normativos infralegais. Ato normativo infralegal. Ato que tá o quê? Abaixo da lei. Quem edita ato normativo infralegal? A própria administração pública. Ela vai regulamentar, clarificar, facilitar a aplicação de um dispositivo legal. Ela vai lá e edita um ato normativo, beleza? Ok. E o I de impessoalidade? Pessoal, esse é o princípio campeão, então vamos falar sobre ele. Impessoalidade. Quando eu, Gabriela, estou trabalhando no governo de Minas, gente, a minha atuação é impessoal. Eu não posso editar um ato para privilegiar um amigo meu ou para prejudicar uma pessoa. Não. Eu viso tão somente alcançar o interesse público. Eu sou uma mera instrumento, eu sou uma mera pecinha do governo do Estado, que o governo do Estado utiliza para alcançar o interesse da coletividade. Por isso que a gente fala que a minha vontade, a vontade do servidor público é imputada à pessoa jurídica na qual eu estou inserido. Quando eu estiver trabalhando, não sou eu, Gabriela, que estou editando aqueles atos ali. Não sou eu, Gabriela. Não sou eu, Gabriela. Sabe quem é, gente? É o governo do Estado de Minas. Eu atuo em nome do governo do Estado. A minha conduta é imputada à pessoa jurídica na qual eu estou inserido. Por essa razão que a gente fala que eu, Gabriela, não posso utilizar dos atos, medidas da administração para me promover. Eu não posso, por exemplo, um dia que eu dei a ordem de início numa obra, falar assim, colocar uma plaquinha, obra da Gabriela Xavier. Não posso falar isso? Não posso, gente. Aquela obra não é minha, aquela obra é do governo do Estado. Eu sou só um instrumento que o governo do Estado tem. A minha vontade ali, quando eu dei a ordem de início, é em nome do Estado, correto? Aquela obra está sendo executada com dinheiro público, não é com meu dinheiro. Então, aquela obra não é minha, não. Então, eu não posso utilizar, o servidor não pode utilizar das medidas da administração para se promover, para falar, olha o tanto que eu sou bonzinho, eu fiz isso aí. Não pode. Não pode, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto sobre impessoalidade que você tem que saber é que o agente público, o servidor, não enxerga quem está sendo atingido pelo ato. Ou seja, ele não edita o ato para prejudicar alguém ou para beneficiar uma pessoa. Ele não enxerga quem está sendo beneficiado. Não enxerga. Ele enxerga o interesse público. Segundo ponto, o servidor não pode se promover com as medidas da
administração. Não pode utilizar as medidas da administração para se promover. Terceiro ponto sobre impessoalidade, vedação à prática do nepotismo. Né? Eu, Gabriela, por exemplo, fui superintendente do governo do estado, eu não posso utilizar de cargos em comissão para dar um cargo para minha irmã, outro pra minha mãe, outro pro meu pai, outro pro meu namorado. Não pode, gente, sabe por quê? Porque senão eu estaria utilizando o quê? Dos cargos para beneficiar pessoas da minha família, para me beneficiar indiretamente. Eu não posso fazer isso, porque isso também viola o princípio da impessoalidade. A minha atuação não está visando beneficiar ninguém, eu estou buscando o interesse público, beleza? Até terceiro grau, parente até o terceiro grau não pode o quê? Ser nomeado nessas condições que eu falei com vocês. Agora, ponto importante, se eu for eleita para ser governadora do estado, eu posso aí nomear a minha irmã para ocupar o cargo de secretária? Secretária de estado? Posso. Sabe por quê? O cargo de secretário é um cargo político. Né? Um cargo político porque ele tá ligado ao alto escalão do governo. Funções políticas, gente, são aquelas funções de governo que são desempenhadas no sentido das grandes direções daquele governo, por exemplo, declaração de guerra, sanção, veto de lei, né? São as grandes decisões do Poder Executivo. Então, se a minha irmã tem a condição de exercer o cargo de secretária, eu posso sim nomear ela para ocupar o cargo de secretária de Estado, porque a vedação ao nepotismo, né, não alcança a nomeação para cargos políticos. Ponto importante, pode cair na sua prova. Beleza, o M de moralidade, prof. Muito fácil, gente, moralidade. O agente público tem que atuar de forma moral, em conformidade com a boa-fé, de forma honesta, no trato com a máquina pública. Agora, vamos dizer que você falou assim, professora, outro dia eu conheci uma menina, professora, ela pega geral, professora. Ela tem umas atitudes assim, na minha opinião, professora, isso é imoral. Essa atitude dela tá ofendendo o princípio da moralidade? Não. Isso aí é só moralidade subjetiva, né? A moral social sua. Não tem nada a ver com moralidade objetiva. Quando eu estiver falando do princípio da moralidade, eu falo da atuação do agente público no exercício da função administrativa. Ou seja, no exercício da função administrativa, ele tem que atuar com boa fé, com honestidade, correto? No trato com a coisa pública. Beleza. O P de publicidade, gente. A publicidade é um requisito de eficácia dos atos administrativos. O ato administrativo só produz efeitos perante terceiros quando ele se tornar o quê? Público, né? Quando se tornar público, conhecida a medida. Agora, publicidade não é sinônimo de publicação, né? Não quer dizer que a administração pública tem que publicar todos os seus atos. Não quer dizer isso, gente. A colocação de uma placa de trânsito falando que é proibido estacionar é uma forma de publicizar aquela proibição, correto? Então, a publicação é uma das formas de conferir publicidade ao ato. Professora, todos os atos da administração pública precisam ser públicos? Devem ser públicos, prof? Existe exceção? Existe exceção. E a exceção é o que cai, né? O que tá aqui, olha. O que tá em vermelho, vocês já sabem, né? O que responde maior número de questões de prova. É a exceção que cai, né, gente? Atos que estejam ligados à intimidade, vida privada do particular, ou atos que estejam ligados a medidas de segurança, né, a relevante interesse coletivo, eles vão ser mantidos em sigilo, né? A Polícia Militar não vai divulgar o plano de segurança da favela da Rocinha. Não vai, né? Porque senão não teria segurança nenhuma, né? Então, alguns atos serão mantidos em sigilo. Sigilo eterno não, né? Nunca, jamais. Mas existe essa possibilidade de classificação dos documentos para manter eles em sigilo durante um certo período. Beleza. É de eficiência, gente, eficiência é muito simples, né? O agente público tem que ser eficiente. Inclusive, você vai ter que demonstrar que é eficiente, que tem condições para exercer aquele cargo quando você estiver no seu período de estágio probatório, que é aquele período de 3 anos após a nomeação, 3 anos de efetivo exercício, que você vai ser avaliado para verificar se você tem condição de prestar aquele serviço, aquela atividade. Esse é um princípio expresso na Constituição, que ele foi inserido pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Beleza. Prof, outro princípio que você sabe que é expresso e que você sabe que pode cair. Pessoal, o princípio do devido processo legal administrativo.
né? O princípio da ampla defesa está na Constituição, do contraditório, do processo administrativo. Pessoal, o princípio do processo administrativo, do devido processo administrativo, né, ele se desdobra em 3 etapas, né, 3 grandes pontos. Você aí é uma das partes em um processo administrativo. Prof, o que é processo administrativo? Processo administrativo é aquele que corre na administração pública. Você é uma das partes do processo administrativo, você já é servidor, fez uma besteira e foi o quê? Foi instaurado um processo administrativo contra você. Você tem direito à defesa prévia, defesa técnica e ao duplo grau de jurisdição. Como assim? Defesa prévia, gente, você pode se defender mesmo sem ter um advogado. Mesmo sem constituir um advogado, você pode se defender. Beleza. Defesa técnica, prof, se você quiser, você pode utilizar de um advogado. Não precisa, não. Mas se você quiser, você pode. Então, você tem direito à defesa técnica. E ao duplo grau, né, de jurisdição. Se a administração pública tomar uma decisão que não é favorável a você, você pode recorrer. E você não precisa ir depositar nenhum dinheiro, calção, nada disso para recorrer, tá bom? Você não precisa fazer nada disso para recorrer. Você tem essa possibilidade, sim. Esses 3 pontos que aparecem na sua prova, súmula vinculante número 5. E vou falar com vocês um pouquinho também sobre o princípio da continuidade, que também é uma das minhas apostas, apareceu muito em 2018, então vou falar sobre o princípio da continuidade e autotutela para a gente fechar essa parte de princípios. Vamos lá, gente. O princípio da continuidade fala que a atuação da administração pública não pode parar, né? O serviço público não pode parar, exceto em 3 situações. Numa situação de emergência, vamos dizer, caiu o poste de luz da sua rua. Vamos parar de prestar o serviço de luz, né? Uma emergência, não tem como prestar aquele serviço. Segunda situação, vai ser feito um reparo na rede de energia elétrica. Vai ser feito um reparo na rede de energia elétrica. Você vai receber uma cartinha, falando, fulaninho, no dia tal, a gente vai precisar fazer um reparo na rede. Então, fulaninho, você vai ficar sem luz de tal hora até tal hora. Então, mediante aviso prévio, vai haver uma interrupção na prestação do serviço público. Terceira situação, se você não pagou a conta de luz. Se você não pagou a conta de luz, também vai haver uma interrupção na prestação do serviço público. São as 3 hipóteses de interrupção temporária na prestação do serviço público. 2 delas têm aviso prévio. Agora, na caso de emergência, não tem aviso prévio, né, gente? Porque nunca vi alguém avisar de uma emergência. Beleza. Prof, mas e aí, prof? Se a administração pública não pode parar, me explica um negócio. O servidor público tem direito de greve? Porque se ele entrar em greve, a administração pública para. Pessoal, o servidor público tem direito de greve, está na Constituição. Só que essa norma constitucional que fala do direito de greve do servidor é uma norma constitucional de eficácia limitada. O L de limitada é o L de lei. Norma da Constituição que carece de uma lei. Precisa de uma lei para disciplinar aquela norma. Né? Para falar como que o servidor vai exercer esse direito, em quais situações, blá, 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 blá. Só que essa lei não foi editada até hoje. Não existe uma lei, então, que regulamenta o direito de greve do servidor. Aí, o que o STF falou? Em razão dessa omissão legislativa, aplica-se ao servidor, né, no caso do direito de greve do servidor, a Lei Geral de Greve. Beleza. Mas, prof, o que está caindo nas provas? Está caindo nas provas, pessoal, o fato de que a administração pública pode cortar a remuneração do servidor público enquanto ele estiver de greve. Então, enquanto ele está de greve, a administração pública pode cortar a remuneração dele. Sabe por quê? Porque os ônus da greve, né, os malefícios da greve, devem ser repartidos entre todos. Se o servidor público entra em greve, a população sofre? Sofre, porque vai ficar sem aquela mão de obra, né? Trabalhando em prol do interesse público. Se o servidor público entra em greve, a própria administração pública sofre? Sofre, porque também vai ficar o quê? Sem aquela mão de obra. E, professora, o servidor público também tem que ter um ônus, né? Porque senão fica fácil entrar em greve e continuar recebendo. Exatamente, por essa razão, o STF entende que é admitido o corte na remuneração do servidor público quando ele estiver em greve. Pontos importantes. Se aquela classe de servidores que quiser entrar em greve negociar com o Estado e falar o seguinte, ó, nós vamos entrar em greve, mas aqui, deixa eu te falar, vamos negociar. Faz o seguinte, mantém a nossa remuneração, enquanto a gente estiver em greve, né? Você mantém a nossa remuneração. Depois, quando a gente voltar da greve, a gente compensa os dias parados, a gente trabalha mais horas. É possível?
É possível essa negociação? Sim. Segundo ponto que vocês precisam lembrar também que é importante. Se a greve decorrer de uma ilegalidade cometida pelo Estado, se o Estado cometeu uma ilegalidade e os servidores foram forçados a entrar em greve, gente, nesse caso é admitido que a manutenção da remuneração. O STF entende que nesse caso é possível a manutenção da remuneração dos servidores públicos que entraram em greve. Pontos muito importantes. O último ponto sobre o princípio da continuidade por desencargo de consciência, eu vou falar com você sobre a exceção do contrato não cumprido. Gente, num contrato privado, né, celebrado entre dois particulares, se eu assino um contrato com você, você não cumpriu a sua parte. Devo eu cumprir minha parte? Eu não. Vou cumprir, não. Você não cumpriu sua parte. Não é assim que funciona? Agora, no contrato administrativo, esse contrato vai ser regido pelo regime jurídico administrativo. Aquele regime que confere ao Estado mais poderes do que o particular. Então, no contrato administrativo é diferente. Por exemplo, se a administração pública celebra um contrato com uma empresa, né, e não paga a empresa, não paga, e a empresa está lá prestando aquele serviço, e a administração pública não paga a empresa, não paga a empresa de jeito nenhum. E aí, prof, a empresa pode simplesmente parar de prestar o serviço? Não, a administração pública não me pagou, eu vou parar. Não pode parar, gente. A empresa vai ter que continuar prestando o serviço, mesmo sem receber a contraprestação devida, pelo período de até 90 dias. Somente após 90 dias é que aquela empresa pode o quê? Paralisar a execução daquele serviço. Pontos importantes, viu? Falei. O último ponto que eu quero falar com vocês é sobre o princípio da autotutela. É o terceiro princípio mais cobrado nas provas de concurso, né? Aparece muito nas provas. A administração pública, gente, ela pode controlar, ela pode e deve controlar os seus próprios atos, né? Se ela verificar que ela editou um ato com um vício de legalidade, né? Se tem um vício de legalidade, aquele ato deve ser anulado. E a anulação gera efeitos ex tunc, efeitos que retroagem para o passado. Se a administração pública verificou que ela editou um ato ilegal, ela vai o quê? Anular e apagar todos os efeitos do ato como se ele nunca tivesse existido. Essa é a lógica. Na maioria dos casos, a gente está diante de uma anulação que gera efeitos ex tunc, mas existe a anulação gerando efeitos ex nunc. Eu falei ontem aqui um exemplo, não vou falar de novo. Quem quiser, assiste a aula 1 que eu ainda deixei disponível. Mas existem sim situações em que a gente vai estar diante de uma anulação que gera efeitos ex nunc. A regra é efeitos ex tunc, mas existem situações em que a doutrina e a jurisprudência admitem uma anulação gerando efeitos ex tunc. Professora, mas a administração pública, né, editou um ato, gerou um benefício para mim, prof, né? Esse ato tá aí gerando efeitos há 10 anos, professora. Não pode a administração pública agora verificar que aquele ato tinha uma ilegalidade e anular aquela medida? A anulação daquela medida vai apagar todos os efeitos gerados por ela e eu vou ser muito prejudicado? Né, professora? Como é que funciona isso? Gente, a administração pública ela tem um prazo decadencial de 5 anos para anular um ato administrativo que gerou um benefício para o terceiro, para o particular de boa fé. Após esses 5 anos, se a administração pública verificou uma ilegalidade, ela não pode mais anular o ato. Esse prazo decadencial é importante. No direito administrativo, predominam-se os prazos de 5. 5 anos, 5 dias. 5 anos, 5 dias. Chutem 5, beleza? Se na dúvida, chuta 5? Ok, prof. Além disso, a administração pública ela pode revogar os atos que não são mais convenientes, oportunos, né? Por exemplo, se a administração pública editou um ato que não é mais interessante, não está mais ligado ao interesse público, o interesse público mudou, ela pode revogar aquela medida que vai gerar efeitos ex nunc, efeitos que não retroagem para o passado. Dali para frente, aquele ato não produz mais efeitos, mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos. Tem que saber esses dois conceitos de cor e salteado. Beleza. Pessoal, por fim, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a razoabilidade, porque está ligado ao controle que o judiciário realiza dos atos da administração. A conduta da administração ela precisa ser razoável, né? Ela tem que ser proporcional. Várias situações o Estado vai, por exemplo, aplicar penalidades, né? Quando um policial te multa, ele está aplicando uma penalidade. Quando o Estado desempenha o poder disciplinar frente aos seus servidores, ele também pode aplicar penalidades. E em várias situações, as medidas da administração pública devem ser razoáveis, né? Deve haver uma adequação entre meios e fins. O Estado não pode utilizar uma bala de canhão para matar um mosquito.
né? Não pode fazer isso. Então, se eu, Gabriela, cometi uma infração leve, eu devo ser punida, penalizada, mas com uma penalidade que não seja tão severa, né? Haja vista que a minha infração foi uma infração leve, tem que haver essa proporcionalidade, essa adequação de meios e fins. Beleza, mas por que você está falando isso? Porque, gente, o Poder Judiciário, ele vai ter uma prerrogativa de controlar os atos da administração, né? No Brasil, gente, a justiça é inafastável, né? O judiciário, ele controla todo mundo, né? Toda a sociedade, inclusive a administração, no que se refere ao que, gente? A lei. O Poder Judiciário, ele vai, sim, verificar se a administração pública está editando medidas em conformidade com a lei. Beleza. Só que o judiciário não entra no mérito administrativo. O juiz não pode falar: ih, governador, você tinha que ter construído estádio de futebol. Ih, prefeito, você tem que ter construído um hospital. O juiz não tem essa função. E o juiz nem tem elementos suficientes para tomar essa decisão. Ele estaria usurpando uma função do executivo. O juiz, então, não entra no mérito, na margem de liberdade que o executivo tem para definir o que ele vai fazer, para definir a sua atuação. O juiz não entra no mérito. Agora, o juiz entra quanto aos aspectos de legalidade, controla os atos da administração em conformidade com a legalidade, verifica se eles estão em conformidade com a lei? Sim. Se o juiz verificar que uma atuação da administração está em desconformidade com a lei, o juiz vai poder o quê? Anular aquela medida. Agora, se eu falar com vocês assim que um policial outro dia viu meu carro mal estacionado. Eu achei que estava bem bonitinho. Eu achei que o carro estava bonitinho. Mas, gente, a minha opinião sobre a direção, ela... né, eu já percebi que nesse âmbito da vida eu sou muito ruim. Vamos lá. Aí o policial viu que o carro não estava parado, estava meio tortinho, mandou rebocar meu carro. Peraí, ele rebocou meu carro porque meu carro estava mal estacionado? Ele podia até me multar, ele podia até me repreender, mas rebocar o meu carro foi um pouco desproporcional, não foi? Foi desproporcional. Se foi desproporcional, ele está desrespeitando o princípio da proporcionalidade. Se ele está desrespeitando um princípio, professor, ele está atuando de forma ilegal. Correto? Correto. O policial, gente, ele tem até liberdade para analisar o caso concreto e definir qual que é a penalidade que vai ser aplicada. Ele tem esse mérito, essa margem de discricionariedade, de liberdade. Ele tem isso. Só que dentro do mérito existem limites do mérito. Né, limites do mérito porque ele tem que atuar de forma proporcional. Se ele atuou de forma desproporcional, o juiz pode controlar aquele ato? Pode falar, ó, vamos anular sua medida foi desproporcional? Pode. O juiz vai falar o seguinte: olha, policial, eu não vou te falar o que você tinha que ter feito não, porque eu não tenho esse poder, né? Eu não tenho essa discricionariedade, eu não vou entrar no seu mérito, não. Mas o que você fez foi desproporcional. Se foi desproporcional, desrespeitou o princípio da proporcionalidade. Se desrespeitou o princípio da proporcionalidade, você está atuando de forma ilegal. Então, eu vou anular aquele ato administrativo. Beleza? Essa que é a lógica. Professora, de tudo que você falou, prof, você falou coisas importantíssimas, falei mesmo. Gente, o princípio da impessoalidade, quando eu falo com vocês, da imputação volitiva, responde a 15% das questões de prova dos últimos 5 anos, 15% das questões são princípios administrativos. Por favor, muita atenção nisso aqui. Depois vocês veem, gente, dá uma olhadinha no meu site, só para vocês entenderem, para vocês acreditarem nesse material. Olha lá na aba depoimentos. Vê a quantidade de depoimento, a quantidade de aprovação dos alunos. Esse manual fez 1 ano em 1 mês, né? É um material, vocês ficam aí estudando 5, 6 anos, ficam aí fazendo um monte de cursinho, né? Esse manual, ele completou 1 ano em 1 mês, né? Ele foi lançado, mentira, 1 ano e 2 meses, ele foi lançado em setembro do ano passado. E vocês vão ver, tudo que eu tô falando aqui é mais pura verdade e dá resultado. O que vocês querem é resultado. Nepotismo, gente, 4% das questões, nepotismo. Além disso, o princípio da moralidade, 7%. Ai, que mole pra nós. Princípio da publicidade, 10%, é 9,76%, mas tá 10% aqui. Além disso, gente, a anulação, revogação, princípio da autotutela, 11% das questões. Beleza. Vamos falar sobre organização administrativa, então? Já que eu tô no pique da galera. Vamos lá. Organização administrativa. Como que a administração pública se organiza? Gente, a administração pública se organiza
em conformidade o quê? Com a seguinte divisão. Eu tenho a administração pública direta e a administração pública indireta, perfeito? A administração pública direta é formada pelos entes federados, né? União, Distrito Federal, estados e municípios. E a administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade e economia mista. As entidades da administração pública indireta, elas foram criadas no sentido de possibilitar uma especialização de funções. Eu tenho uma autarquia que vai prestar aquele serviço ali. Eu tenho uma empresa pública que vai prestar aquela atividade ali. No sentido de criar uma especialização. Ela vai se especializar. Não conseguiu terminar o manual? Como assim? Especializar, gente, naquela função. Gente, vocês querem que a prof pare, porque a prof prometeu 30 minutos? Ou vocês querem que a prof continue no gás? Me fala aí, vocês estão com sono? Me dá um feedback. Eu acho que vocês deviam aproveitar esse gás aqui, que ainda tá cheio ainda, viu, esse balão? Me fala aí, gente, o que vocês querem fazer? Me falem aí. Rapidinho a gente fecha essa organização administrativa. Então tá, vou continuar, hein? Vou continuar, mas vocês têm que ficar. Vocês têm que ficar aqui. Tá bom? Manda bala, vamos lá. Então tá, vamos lá. Então, gente, para criar essa especialização de funções, beleza, isso aí, a rocha, adoro. Fala. Ó, gente, eu tô jogando matéria pra vocês. Galera da PRF, quem tá da PRF aí? Galera da PRF, comigo, vocês estão feitos. Humildade também, né, é o nome da prof, né, humildade também, a gente tem que ser humilde. Então, vamos lá. Pessoal, respira fundo. Pessoal, vamos lá. Entidades de administração pública indireta, elas vão se especializar em algumas funções específicas, correto? No sentido de garantir um ganho de eficiência. Professora, as autarquias, as fundações, as empresas públicas federais, por exemplo, elas estão subordinadas à União? Como que a União controla as autarquias, as empresas públicas federais? Como é que isso funciona? Pessoal, como as entidades da administração pública indireta, elas têm personalidade jurídica própria, a gente fala que elas não estão subordinadas à União. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. O que existe, gente, é um controle que a gente chama de supervisão ministerial. A União vai verificar se a autarquia, se a fundação, se a empresa pública estão desempenhando aquelas funções pelas quais elas foram criadas em conformidade com a lei. Esse controle, a gente fala que é um controle de vinculação, né, de supervisão ministerial existe. Agora, não existe controle hierárquico, porque entre pessoas jurídicas distintas não existe hierarquia. Beleza? Beleza. Prof, o que a gente tem que saber quando a gente estuda de organização administrativa e que cai em prova? Os conceitos de centralização. Que bom, gente, fico muito feliz. Oh, meu Deus. Que centralização, desconcentração e descentralização. Galera do manual, entra na lista de espera, viu, gente? É que tá querendo o manual 2019. A gente vai abrir um dia de vendas em dezembro. Nesse mês ainda, tá chegando. Vamos lá. Centralização, pessoal. Quando o serviço público é prestado pela própria administração pública direta, gente, ele é prestado de uma forma centralizada. É o próprio estado, é o próprio município, é a própria União que está prestando aquele serviço. Desconcentração, o O de oncentração é o O de órgão. Desconcentração é a distribuição interna de competências entre os órgãos. Para tudo. O que é órgão? Órgão é uma unidade de competência. O que é isso, prof? Dentro das pessoas jurídicas, né, dentro de cada pessoa jurídica, existe uma distribuição de competências entre os órgãos. Os órgãos compõem aquela pessoa jurídica. Então, numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, existe uma subsecretaria, existe superintendência, existe diretoria de RH, diretoria de contratos, assessoria de comunicação. Cada uma dessas instituições são órgãos, né? E o órgão não tem personalidade jurídica própria, não tem. O órgão compõe aquela pessoa jurídica. Prof, essa distribuição interna de competências é para quê? Para ter ganhos de eficiência. Cada órgão vai se especializar numa função. Prof, essa desconcentração acontece também nas empresas estatais, nas autarquias? Claro, numa empresa estatal eu tenho uma diretoria de RH, uma diretoria de contratos, existe uma especialização de funções entre os órgãos. Professora, quem cria os órgãos? A lei.
Professora, quem cria os órgãos mesmo? A lei. A lei cria os órgãos. Isso cai, viu, gente? Cai muito, beleza? Então, desconcentração é esse fenômeno aí de distribuição interna de competências entre os órgãos que compõem aquela pessoa jurídica. Beleza. Entre os órgãos, gente, existe uma relação de hierarquia, né? Por exemplo, tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aquela secretaria é subdividida em duas subsecretarias. Uma subsecretaria de Desenvolvimento e uma outra subsecretaria de Econômico. Tô inventando aqui. Dentro de cada uma das subsecretarias existem várias superintendências. Em cada superintendência existem várias diretorias. Ou seja, gente, o diretor está subordinado ao superintendente, que está subordinado ao subsecretário, que está subordinado ao secretário. Entre os órgãos existe uma hierarquia. Quando a gente fala de hierarquia, quer dizer que o chefe controla os atos do subordinado. Existem uma série de situações que decorrem desse poder hierárquico que estrutura aquelas pessoas jurídicas, beleza? E a descentralização? Pessoal, descentralização. O E de entralização é o E de entidade com personalidade jurídica própria. Quando a administração pública quiser transferir, né, um serviço para uma outra pessoa jurídica, ela vai descentralizar aquela atividade. A descentralização acontece de duas formas, mediante outorga e mediante delegação. Descentralização mediante outorga, o T de torga é T de titularidade, é quando a administração pública transfere a titularidade e a execução de um serviço para uma outra pessoa jurídica. Aí você vai para mim e fala: prof, quer dizer que a administração pública vai transferir a titularidade de um serviço público para uma empresa privada, por exemplo? Não. Gente, a titularidade do serviço público permanece com a administração. Nesse caso, gente, quando a gente fala de descentralização mediante outorga, acontece tão somente para as pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração pública indireta, ou seja, para as autarquias e para as fundações públicas. Então, a administração pública pode transferir a titularidade e execução de um serviço para uma autarquia. Pode. Pode sim, para fins de garantir essa especialização de funções e ter ganhos de eficiência. E a descentralização mediante delegação? O E de elegação, esse E aí é de execução. É quando a administração pública vai transferir tão somente a execução do serviço. A titularidade permanece com ela, né, a titularidade do serviço, mas a execução passa para um particular, né, que vai assinar um contrato de concessão. Uma empresa privada celebra um contrato de concessão. Mediante esse contrato, a administração pública concede àquela empresa a prerrogativa de prestar um serviço público. Ela vai prestar um serviço público e ela vai cobrar o quê? Uma tarifa dos usuários. É o que acontece no transporte público municipal. O município vai celebrar um contrato de concessão com uma empresa privada. Essa empresa privada vai prestar o serviço de transporte público municipal e vai cobrar dos usuários uma tarifa, correto? Vai cobrar uma tarifa a passagem de ônibus, beleza? É assim que funciona mesmo, beleza, gente? Beleza, prof. Além disso, o que mais que a gente tem que saber? Já falei que o órgão público é criado por lei, vamos ver. Quero falar com você sobre as entidades da administração pública indireta, características que são comuns a cada uma delas. Primeiro ponto, gente. As entidades da administração pública direta, elas são criadas por lei, criadas ou autorizadas por lei. A lei automaticamente cria a autarquia e a lei autoriza a criação das fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Ou seja, se uma lei foi editada, cria-se uma autarquia, a autarquia foi criada. Só a lei já é suficiente para criar a autarquia. Agora, se a lei for assim, autoriza a criação de uma fundação, aí ela está autorizando a criação. Prof, quando é que vai se dar efetiva a criação daquela fundação? Com registros dos atos constitutivos no cartório. Quando eu estiver diante, aí, por exemplo, de uma empresa estatal que explora atividade econômica, o registro de criação daquela empresa vai se dar na junta comercial. Ou se eu estiver falando de uma empresa pública que presta serviço público, o registro vai se dar no cartório. Beleza? Isso é importante. A lei automaticamente cria a autarquia e a lei autoriza a criação das fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Agora, a fundação, gente, ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. A fundação que tem personalidade jurídica de direito público, ela é equiparada a uma autarquia.
né? Ela é uma autarquia fundacional, ou seja, ela vai ser criada automaticamente pela lei e ela vai estar sujeita ao regime jurídico de direito público que a autarquia está sujeita. Agora, quando eu estiver diante de uma fundação com personalidade jurídica de direito privado, ela vai ter sua criação autorizada em lei. Pessoal, é importante a gente saber que a autarquia tem personalidade jurídica de direito público sempre. A fundação pode ter personalidade jurídica de direito público ou direito privado. Agora, quando eu estiver falando de fundação com personalidade jurídica de direito público, de direito privado, empresa estatal e sociedade de economia mista, todas as três aí instituições com personalidade jurídica de direito privado, a gente fala que essas entidades elas estão sujeitas a um regime jurídico híbrido. Híbrido porque é misturado parte público e parte privado, né? Por que é híbrido, professora? Porque aquelas instituições estão dentro da administração pública indireta, então elas estão sujeitas a várias determinações que decorrem do regime jurídico de direito público, sim, mas ao mesmo tempo elas são pessoas jurídicas de direito privado, então elas também estão sujeitas ao regime jurídico de direito privado, sim. Lembrando que quando eu estiver diante de uma estatal, uma empresa estatal que presta serviço público, a empresa estatal, que bom, querida, a empresa estatal que presta serviço público, gente, olha que beleza, a empresa estatal que presta serviço público, ela tem o quê? Ela está sujeita a um regime jurídico híbrido que se aproxima mais do direito público. A empresa estatal que explora a atividade econômica, ela está sujeita a um regime jurídico híbrido, né? Parte público, parte privado, mas que se aproxima mais do regime jurídico de direito privado. Professor, acho engraçado esse negócio, né? Do Estado explorar a atividade econômica. O que o Estado está querendo? Ele está querendo lucrar? Ele está querendo lucro? Pessoal, não. A finalidade de criação das empresas estatais, das entidades de administração pública indireta, não é o lucro. O Estado sempre busca alcançar o interesse público. Agora, a empresa estatal pode, eventualmente, lucrar? Poder lucrar, ela pode. Né? Não é com esse intuito que ela foi criada, não, mas ela pode lucrar. Prof, mas